Steven Tyler completou 77 anos em 2025 e algo aconteceu na cerimônia de indução ao Hall da Fama do Rock que ninguém esperava. Quando as câmeras o flagraram sem sua maquiagem de palco habitual, os fãs não acreditaram no que viam. Rugas profundas cobriam sua testa de uma forma que chocou até mesmo os fãs de longa data. Mas essa não foi a parte mais perturbadora. Fotos recentes mostram algo completamente diferente. Suas mãos tremem agora, e os médicos dizem que isso está ligado ao seu passado turbulento. O homem que antes gritava no palco por horas a fio, mal consegue sussurrar. O que realmente aconteceu com o rosto da lenda do rock vai te deixar perplexo. Steven Victor Tallarico nasceu em 26 de março de 1948 no Hospital Stuyvesant Polyclinic, em Manhattan, um lugar que acolheu gerações de nova-iorquinos antes de fechar em 1978. Seu pai, Victor, era um pianista com formação clássica que lecionava música no ensino médio, e sua mãe, Susan, era dona de casa e carregava com orgulho suas raízes polonesas. Seu apartamento estava sempre repleto de notas de piano e regras rígidas. Steven cresceu cercado por sons, mas também com a sensação de que sua família queria que ele se encaixasse em um padrão rígido. A música se tornou a única coisa que lhe dava uma sensação de aconchego e vida. No entanto, também se tornou algo com que ele secretamente discutia, porque seus pais queriam disciplina enquanto ele queria liberdade. Essa tensão se instalou profundamente dentro dele muito antes de ele sequer pisar em um palco de verdade. Quando tinha 3 anos, sua família se mudou para o Bronx na esperança de que a vida se tornasse mais fácil. Em vez disso, as crianças do bairro destruíram sua confiança. Ele era magro, tinha cabelo cacheado e um jeito peculiar de andar. E os garotos do Bronx, na década de 1950, não toleravam isso. Eles o provocavam, o empurravam e o expulsavam de seus grupos. Cada dia de aula era doloroso. Ele reagia para se defender e, logo, passou a desafiar tanto os professores quanto os valentões. O lar também não era o conforto que ele desejava, pois as regras rígidas de seu pai faziam Steven sentir que só conseguia respirar quando saía de casa. Aos 6 anos, ele encontrou uma estranha paz nos parques locais, onde grupos de doo-wop cantavam sob a luz dos postes. Ele ficava lá, ouvindo, imaginando-se diante de pessoas que realmente queriam ouvi-lo. Em 1957, quando Steven tinha 9 anos, a família mudou-se novamente, desta vez para o número 100 da Pembroke Drive, no nordeste de Yonkers. A vida passou do barulho da cidade para a tranquilidade do subúrbio. Mas a mente de Steven só ficou mais agitada. Ele descobriu a bateria aos 8 anos e usava panelas e caixas de papelão como bateria. À noite, ele levava escondido discos de Elvis Presley para o quarto e copiava cada movimento, cada sacudida, cada grito, na esperança de que ninguém o pegasse. Seu pai tocava Beethoven na sala de estar, enquanto Steven ouvia Elvis em particular. Essa guerra silenciosa entre a música clássica e o rock plantou a semente do artista que ele se tornaria, alguém capaz de gritar, rosnar, sussurrar e alcançar notas altíssimas, tudo em uma única canção. Por volta dos 10 anos, Steven descobriu um segredo que nenhuma criança esquece. Seu avô havia sido contrabandista de bebidas alcoólicas na década de 1920, traficando álcool ilegalmente e fugindo da lei. Steven adorou a ideia. Sentia que a rebeldia corria em suas veias. A noção de que alguém em sua própria família já havia vivido à margem das regras despertou algo em sua mente. Se o avô dele conseguiu quebrar paradigmas, talvez ele também conseguisse. As histórias se tornaram combustível, ele as carregava como um distintivo e mais tarde usou esse mesmo espírito indomável para levar sua música muito além do que qualquer um esperava. A asma o atingiu cedo e com força. Ele passava dias preso dentro de casa, ofegante, ouvindo seus próprios pulmões o traírem. Enquanto outras crianças corriam lá fora, ele ficava deitado na cama imaginando luzes brilhantes e multidões. Cada crise o aprisionava, mas cada fantasia o libertava. Ele se imaginava em alguém maior, mais estrondoso, intocável. Aquelas horas solitárias moldaram o artista que ele se tornaria mais tarde. Seus gritos e saltos no palco não eram apenas performance. Eram rotas de fuga construídas durante a doença na infância. A asma permaneceu com ele, mas ele aprendeu a transformar a fraqueza em uma espécie de fogo.
Em 1962, aos 14 anos, Steven canalizou toda aquela energia reprimida em uma banda chamada The Strangers. Logo se tornaram Chain Reaction e Steven começou como baterista. Em 1964, durante uma jam session caótica na garagem, ele soltou um grito que soava exatamente como o de Little Richard. A banda olhou para ele, atônita, e o empurrou para a frente. Aquele momento mudou tudo. Aos 16 anos, ele já havia feito shows de abertura para artistas como os Beach Boys e os Byrds. Usava sapatos plataforma e se enrolava em lenços muito antes de isso se tornar sua marca registrada. Os professores não gostavam, suspenderam-no por comportamento indecente. Mas Steven não se importava. Ele estava em busca de algo grandioso, e cada passo rebelde o aproximava cada vez mais. Em 1966, foi expulso da Roosevelt High School por uso de maconha e transferido para a Quintano School, uma escola para jovens profissionais em Manhattan. Para pagar as contas, ele tocava nas ruas e vendia artigos de couro que fazia à mão. Sua vida se tornou uma mistura de música, malandragem e festas até altas horas da noite, onde as drogas eram fáceis de encontrar e ainda mais fáceis de usar. Seu pai queria que ele seguisse a música clássica, mas Steven já havia escolhido o caminho mais estridente. Quintano o apresentou ao coração selvagem da contracultura dos anos 1960, e esse espírito impregnou sua voz, sua escrita, sua atitude. Um ano depois, em 1967, ele foi a uma estação de esqui em New Hampshire e cruzou o caminho de Tom Hamilton. Eles se conectaram por causa de Jimi Hendrix e tocaram juntos a noite toda. Ninguém sabia na época, mas aquela sessão foi a primeira faísca do Aerosmith. Steven era conhecido nos clubes locais, mas o encontro com Hamilton lhe deu a peça que faltava. A química entre eles foi instantânea, vibrante e intensa. Parecia o início de algo que poderia abalar as estruturas. Em 1968, o alistamento para a Guerra do Vietnã pairava sobre todos os jovens. Steven participava de protestos contra a guerra, driblava a polícia, se escondia em vans de bandas e escapava de prisões por segundos. Ele se recusava a aceitar um sistema que tentava encurralá-lo. Alguns de seus amigos foram convocados e nunca voltaram para casa. Steven evitou o serviço militar porque seu uso de drogas e seu espírito rebelde o impulsionavam para além dos limites aceitáveis. Essa época moldou a rebeldia que ele levou para o Aerosmith, uma recusa em se curvar, dobrar ou quebrar. Em 1969, ele já se apresentava em clubes de Boston com o Chain Reaction. Ele surfava na multidão sem camisa e mergulhava no caos, chocando o público e às vezes quase provocando tumultos. Seus companheiros de banda discutiam constantemente com ele, mas o público não conseguia desviar o olhar. A cena de Boston tornou-se seu campo de treinamento, um lugar para construir a força selvagem que mais tarde explodiria em arenas. Então, chegou o dia 31 de julho de 1970. Steven Tyler juntou-se a Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer e Ray Tabino no bairro de Fenway, em Boston, e o Aerosmith nasceu. O nome veio de uma história em quadrinhos que Steven leu certa vez, misturada com um sonho que teve sob efeito de drogas durante um ensaio. Eles ensaiavam em porões e apartamentos minúsculos, alimentando-se de macarrão instantâneo e dormindo onde podiam. A rejeição veio de todos os lados, mas Steven manteve firme sua visão. O primeiro show de verdade aconteceu em 6 de novembro de 1970, na Nipmuc Regional High School, em Upton, Massachusetts. Havia apenas cerca de 200 jovens presentes. Steven tocou Mama Kin e encerrou a noite destruindo a bateria de Joey Kramer, pois haviam recebido apenas $50. A briga se estendeu até o estacionamento até que a polícia interveio, mas a notícia se espalhou. Uma banda tão selvagem era difícil de esquecer. Em junho de 1972, a Columbia Records os contratou por cerca de $125 mil depois que Danny Goldberg viu o show caótico deles no Lennys, às margens da rodovia. A fumaça tomava conta do ar. A multidão era barulhenta e Steven estava no meio, como se fosse o dono do mundo. A Columbia arriscou e o Aerosmith finalmente teve sua chance. As primeiras turnês em 1971 e 1972 foram difíceis. Eles viajavam em uma van pintada com cores psicodélicas, sem banheiro, sem camas e com quase nenhum dinheiro.
tomavam banho em postos de gasolina e se alimentavam de comida barata. Steven chegou a vomitar no palco uma vez por causa de cachorros quentes estragados, mas a plateia vibrou e a banda continuou. A van se tornou um lar sobre rodas, repleto de suor, risos e tensão, moldando sua lenda desde o início. No final de 1972, Steven e Joe Perry estavam brigando por causa das letras e do controle da banda. Eles quase se separaram completamente até que fizeram uma viagem para Sunipe, em New Hampshire. Beberam, festejaram, prometeram um ao outro que se reergueriam juntos e voltaram unidos. Logo depois, demitiram Ray Tobano por falta de confiabilidade e o substituíram por Brad Whitford. Steven já havia se envolvido com heroína, o que preocupava a banda, mas a presença constante de Whitford ajudou a mantê-los focados. Eles gravaram seu álbum de estreia entre o final de 1972 e o início de 1973 no Intermedia Studios, em Boston. Os vocais crus de Steven em Mama Kin assustaram a gravadora, mas entusiasmaram a banda. Eles mantiveram cada grito imprevisível. O álbum foi lançado em janeiro de 1973, modesto a princípio, mas fincou sua bandeira. O caos, a fome, as brigas, os sonhos, tudo isso moldou o som que levaria o Aerosmith do porão ao topo da história do rock. Steven Tyler entrou no estúdio Record Plant em Nova York em 1974 com uma voz que ainda soava jovem, mas com uma energia que parecia mais madura do que sua idade. A banda estava tentando terminar o álbum Get Your Wings e o tempo estava se esgotando. A última música que faltava era Lord of the Thighs, e Jack Douglas pressionou Tyler como ninguém jamais havia feito. Tyler ficou lá, gravando harmonias por 12 horas seguidas, sobrepondo sua voz repetidamente até sentir como se algo dentro dele estivesse se rompendo. No fim da noite, havia sangue escorrendo por sua garganta. Mas ele continuou porque precisavam daquele som final. Aquelas camadas profundas de blues mudaram a música do Aerosmith para sempre. O álbum logo se tornou o primeiro passo real da banda rumo à fama, mas também foi o primeiro aviso de que o legado de Tyler no rock and roll não sairia ileso. Dreamin' estava presente no mundo de Tyler desde 1969, quando era apenas uma demo de piano que ele tocava para si mesmo. Só explodiu em 1975, quando um relançamento o catapultou para o 6º lugar nas paradas. De repente, todas as estações de rádio queriam tocar a música, mas essa atenção trouxe problemas. Tyler deu entrevistas sem rodeios em Boston, e as estações não conseguiam lidar com a linguagem que ele usava. Ele chamou os moderadores de puritanos e zombou das regras até que algumas estações o baniram. As bandas só fizeram os fãs amarem ainda mais a música. Dream On se tornou a música que tornou o Aerosmith impossível de ignorar e fez Tyler parecer que havia nascido para a rebeldia. Quando o California Jam aconteceu em 1975, o Aerosmith já vivia um estilo de vida selvagem. 250 mil pessoas estavam diante deles no Ontario Motor Speedway e Tyler sentiu a adrenalina subir em suas veias. Ele correu pelo palco, subiu no pedestal da bateria e saltou 6 metros no ar como se não pudesse cair. Caiu de mau jeito e quebrou o calcanhar, mas continuou cantando. A dor não importava, as câmeras continuavam filmando, as pessoas gritavam cada vez mais alto. As histórias de bastidores ficaram ainda mais estranhas, com relatos de festas selvagens. Mas o salto em si ficou para a história. Mostrou exatamente até onde Tyler se esforçaria apenas pela multidão. Toys in the Attic surgiu mais tarde naquele mesmo ano. E Walk This Way nasceu de um riff de 20 minutos que Tyler e Joe Perry improvisaram num piscar de olhos. Tyler escreveu a letra nas paredes da escadaria do estúdio porque não tinha papel nem paciência. E em meio ao caos, ele cheirava cocaína na mesa de mixagem para se manter acordado. Jack Douglas admitiu anos depois que o estúdio se tornou um lugar onde ninguém dormia e todos buscavam algum tipo de vantagem. Esses hábitos eram perigosos, mas os resultados mudaram a música para sempre. Walk This Way influenciou o rock, o rap e tudo mais, e o álbum catapultou o Aerosmith para o estrelato mundial. Em 1976, Detroit presenciou um show inesperado. Tyler avistou uma garota na plateia e a pediu em casamento ali mesmo no palco. A multidão vibrou com o espetáculo, mas nos bastidores o caos se instaurou. Sua namorada, Beb Buell, invadiu o palco e o confrontou, e os fãs disseram que a cena parecia saída diretamente de um filme. O episódio virou notícia em todos os lugares. O Aerosmith já era conhecido por seus problemas.
Mas esse momento mostrou o quão conturbada a vida pessoal de Tyler havia se tornado. O álbum Rocks chegou em 1976 e a banda voltou com tudo, com um estalo de chicote que soava perfeito. Mas aquele som não era fácil de conseguir. Primeiro, eles tentaram usar um chicote de verdade. Não funcionou. Mais do que ajudou, causou mais problemas. Depois de horas de tentativas frustradas, eles giraram uma corda de 9 metros e dispararam uma pistola de espoleta para obter o estalo. O álbum alcançou o 3º lugar nas paradas, mas a banda estava em declínio. A voz de Tyler ficava arrastada nos shows. Os fãs estavam confusos e, às vezes, irritados. As drogas estavam se apoderando de sua vida de forma tão intensa que nem mesmo o sucesso conseguia disfarçar. Então, veio a turnê dos Rolling Stones de 1977. Em Baton Rouge, Tyler ficou ao lado de Jagger e cantou Brown Sugar com toda a força, como se o palco pertencesse a ambos. Os jornais adoraram, mas, nos bastidores, Tyler quase sofreu uma overdose de heroína depois de compartilhar drogas com Jagger. Num instante, ele brilhava sob os holofotes. No seguinte, definhava nos bastidores. Era um sinal do que estava por vir. Em 1977, durante as gravações de Draw the Line, Tyler desmaiou no estúdio após injetar heroína. Eles tiveram que interromper as gravações por semanas. Os atrasos custaram cerca de $200 mil. Os produtores tentaram fazê-lo cantar sóbrio, mas seu vício dominava o ambiente. Havia quem comentasse se a banda sobreviveria. Então, em 1979, um evento estranho pôs fim a tudo por um tempo. Nos bastidores em West Hollywood, Terry, esposa de Tom Hamilton, foi atingida por leite atirado por Alyssa, esposa de Joe Perry. Tyler perdeu a cabeça e deu um soco em Perry, e a briga rapidamente se intensificou. Horas depois, Perry saiu. A banda se desfez. Anos de ego, drogas e caos haviam se acumulado até aquele momento. Um ano depois, em 9 de julho, em Portland, Maine, Tyler sofreu uma overdose de metadona. Ele desmaiou na bateria no meio do show e precisou de reanimação cardiopulmonar antes de ser levado às pressas para o hospital. A banda teve que cancelar toda a turnê. Foi o sinal mais claro até então de que algo precisava mudar, mas a mudança não veio facilmente. Depois da saída de Perry, Jimmy Crespo entrou e ajudou a criar o álbum Rock in a Hard Place em 1982. Tyler quase não apareceu. Quando apareceu, estava sob o efeito de Percocet, com a voz fraca e cansada. O álbum alcançou apenas a 307 na posição, a pior desde o início da banda. Os críticos disseram que parecia que a banda estava se desfazendo, e não estavam errados. Em 1983, a banda finalmente tentou salvá-lo. Encontraram Tyler no Café La Fortuna e imploraram para que ele se internasse em uma clínica de reabilitação. Ele concordou. Passou 30 dias na Hazelden. A desintoxicação o atingiu com alucinações e dores. Saiu mais lúcido, mas ainda distante do grupo. As feridas do passado não eram fáceis de cicatrizar. Um ano depois, ele sofreu uma overdose novamente. Valium e vodka em um quarto de hotel. Paramédicos o reanimaram. Esse medo o levou à sua primeira reunião dos Alcoólicos Anônimos. Foi um passo, mas o caminho continuou difícil. Em 1985, as coisas quase melhoraram quando começaram as conversas sobre o retorno de Perry. Então, Tyler teve uma recaída durante os ensaios. A reunião fracassou e Tyler se envolveu em projetos menores, como uma participação especial em Rogues Gallery em 1986. Suas falas arrastadas tiveram que ser regravadas. Os anos pareciam perdidos. A vida pessoal de Tyler durante esses anos também estava complicada. Em 1976, ele teve um breve caso com a pequena Bully. Ela engravidou e deu à luz Liv Tyler em 1º de julho de 1977. Temendo o estilo de vida de Tyler, ela apontou Todd Rundgren como o pai. Liv só descobriu a verdade em 1991, quando um teste de DNA revelou tudo. Ela tinha 14 anos. O choque foi profundo, mas ela acabou se aproximando de seu pai biológico. Tyler também se casou com Serinda Fox em 1º de setembro de 1978. A filha deles, Mia, nasceu em 22 de dezembro de 1978.
O casamento desmoronou devido ao uso de drogas, casos extraconjugais e turnês constantes. Eles se divorciaram em 1987. Serinda sofreu muito nos anos seguintes e faleceu em 2002. Mia cresceu com a lembrança de um pai sempre ausente. A história mais sombria do passado de Tyler remonta a 1973, quando ele iniciou um relacionamento com Julia Holcomb, que tinha 16 anos na época. Ele se tornou seu tutor legal e o processo judicial que surgiu décadas depois revelou uma história dolorosa de manipulação, drogas e trauma. Tyler chamou seus erros de crimes passionais. Mas o mundo viu algo muito mais perturbador. Após se divorciar de Serinda, ele se casou com Teresa Barack em 1988. Seus filhos Chelsea e Taj nasceram em 1989 e 1991, respectivamente. Os vícios de Tyler desgastaram o casamento até que eles se separaram em 2005 e se divorciaram em 2006. Em 2011, ele ficou noivo de Aaron Brady, que o ajudou a confrontar parte de seu passado. O relacionamento terminou em 2013, depois que ela descobriu antigas cartas de amor da década de 1970. Tyler admitiu ter vergonha do homem que havia sido. Anos depois, ele se apaixonou por Amy Preston, que começou como sua assistente. Eles tornaram o relacionamento público em 2016. Ela era 38 anos mais jovem, mas o vínculo entre eles se fortaleceu por meio da recuperação e das batalhas compartilhadas. Então, algo mudou. Tyler se livrou do vício e o Aerosmith ressurgiu. Em agosto de 1987, lançaram Permanent Vacation. Dude Looks Like a Lady alcançou o 17º lugar nas paradas e o álbum vendeu mais de 4 milhões de cópias. De repente, a banda estava em todos os lugares. Tyler estava sóbrio, criativo e ansioso para retomar sua vida. Em 1989, a Rolling Stone os nomeou a melhor banda de hard rock dos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, Pump presenteou o mundo com Janie's Got a Gun. Tyler sobrepôs sua voz mais de 50 vezes nessa faixa. Ela alcançou o 4º lugar nas paradas e lhe rendeu seu primeiro Grammy. O álbum vendeu mais de 7 milhões de cópias nos iTunes. Em 1990, o Aerosmith se apresentou para cerca de 1 milhão de pessoas em Moscou. Tyler fez crowdsurfing e mostrou o sinal de paz para os guardas soviéticos enquanto o mundo assistia. Tornou-se um dos shows mais surreais da época. Em 1993, Get a Grip foi lançado e vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Cryin' se tornou um grande sucesso. Tyler pulou de um penhasco durante as filmagens do videoclipe e quebrou 3 costelas. Mesmo assim, ele continuou até que as filmagens terminassem. 2 Grammys se seguiram. A banda havia retornado ao topo. Em 1994, a turnê Ballpark Brawl arrecadou 35 milhões de dólares. Tyler teve uma breve recaída nos bastidores em Detroit, mas se recuperou rapidamente e voltou à sobriedade. A turnê provou que eles estavam realmente de volta. Nine Lives chegou em 1997 e quase fracassou, mas Pink o salvou. Tyler escreveu um elefante no videoclipe e o álbum alcançou o 1º lugar nas paradas, vendendo mais de 6 milhões de cópias. Ele dedicou a música ao seu pai, que faleceu em 2001. Então veio a música que abalou o mundo. Em 1998, I Don't Want to Miss a Thing chegou ao 1º lugar e permaneceu lá por 4 semanas consecutivas. Vendeu mais de 1 milhão de cópias no primeiro mês e ajudou a trilha sonora de Armageddon a vender mais de 11 milhões de cópias em todo o mundo. A performance emocionante de Tyler a tornou um clássico global. Steven Tyler entrou no estúdio Magic Ventures em Nova York em julho de 1986, pensando que seria apenas mais uma sessão. Mas no momento em que ele entrou naquela sala com o Run DMC, algo mudou. Eles ficaram juntos no mesmo espaço e gravaram a nova versão de Walk This Way como se fossem uma só batida do coração. Era algo estranho para a época, porque rock e rap quase nunca se misturavam, mas ali estavam eles, combinando o sucesso do Aerosmith de 1975 com a essência crua do hip-hop. Quando o remix foi lançado, chegou ao 4º lugar na Billboard Hot 100. O Aerosmith passou de vender cerca de 2.000 álbuns por semana para mais de 10.000.
A MTV exibiu o videoclipe sem parar, e de repente o Happy Rock se tornou uma força real. Aquele dia no estúdio abriu uma porta para o mundo e bandas como Limp Bizkit e Linkin Park a atravessaram posteriormente. Anos depois, Steven se viu sob os holofotes de uma maneira completamente diferente. Em 2011, ele se juntou ao American Idol como jurado, e o salário era alto, algo entre 8 e 10 milhões de dólares por temporada. Sua personalidade extravagante iluminava a tela. Ele beijou Pia Toscano na bochecha, e os tabloides fizeram a festa. Ele disse que o programa o fez viajar 400 mil quilômetros, o que o esgotou até que ele desistiu após a 12ª temporada. Sua equipe não estava satisfeita porque Jennifer Lopez ganhava 17,5 milhões por temporada, quase o dobro do que ele ganhava. Seus companheiros de banda também sentiam a tensão. Eles acreditavam que a vida na TV o estava afastando do Aerosmith. Quando ele saiu do programa, Keith Urban o substituiu e Steven voltou a se dedicar à música em tempo integral. Muito antes disso tudo, ele já havia aberto sua vida para o mundo em seu livro de memórias de 2006, Does the Noise in My Head Bother You? O barulho na minha cabeça te incomoda? Que alcançou o 2º lugar na lista de best-sellers do New York Times e chocou os leitores. Ele falou sobre o caos dos anos 70 e admitiu ter gasto 20 milhões de dólares com drogas. Escreveu sobre festas, brigas, reabilitação e o rastro de destruição que causou sem encarar completamente a dor por trás disso. O momento mais impactante foi quando revelou uma tentativa de suicídio em 1986, após ingerir 30 comprimidos antes de ser salvo por sua namorada. A crueza de suas histórias fez do livro um sucesso e provou que ele conseguia cativar o público com palavras tão bem quanto com canções. Suas participações como ator foram breves, mas inesquecíveis. Em 1993, ele apareceu em Wayne's World 2, interpretando uma versão road de si mesmo com uma gaita na mão. Em 2005, fez uma participação especial em Be Cool, chegando a zombar do seu reflexo envelhecido no espelho. Essas aparições foram pequenas janelas para o seu humor e carisma. Ele nunca buscou a carreira de ator, mas sempre que aparecia deixava sua marca. Conforme foi envelhecendo, seu foco se voltou para algo mais profundo. Em 2015, ele criou o Janie's Fund, após refletir sobre a dor por trás de sua música Janie's Got a Gun. O fundo arrecadou-se 25 milhões até 2025 e financiou 66 mil dias de terapia para 525 meninas vítimas de abuso. Atuou em 12 estados além de Washington, D.C., e tinha como objetivo ajudar cerca de 4 mil meninas por ano. Em 2021, ele inaugurou um novo centro e passou um tempo com as meninas pessoalmente. O projeto se tornou uma das instituições de caridade com celebridades mais impactantes na área de recuperação de jovens e demonstrou o quanto sua missão era pessoal. Mas a vida o testou novamente. Em 2021, ele lançou seu álbum solo, We're All Somebody from Somewhere, um passo em direção ao mundo de Nashville. Trabalhou com Carrie Underwood e outros artistas, e o álbum alcançou o 1º lugar na parada de Albums Country. Vendeu entre 1.600 e 800 cópias físicas na primeira semana. Músicas como Red, White and You Felt Bold e Hold On carregavam traços de sua resiliência. O álbum veio após um susto com uma recaída e trazia a honestidade de um homem que esteve à beira do abismo muitas vezes e ainda assim seguiu em frente. Essa beira se manifestou em 2009, quando ele passou por cirurgias em ambos os pés devido a joanetes severos causados por décadas de botas apertadas e movimentos de palco ousados. Operar os 2 pés ao mesmo tempo era raro e extremamente doloroso. Os médicos receitaram OxyContin para ele, mas a dor o levou de volta ao vício. Após mais de 10 anos de sobriedade, ele recaiu na dependência de medicamentos controlados e se internou na clínica Betty Ford em dezembro de 2009. O Aerosmith teve que cancelar sua turnê, mas ele retornou a tempo para o Grammy de 2010. Ao falar abertamente sobre a recaída, ele lembrou aos fãs o quão poderosos e perigosos os analgésicos podem ser. Quando tudo parecia estar se estabilizando, ele enfrentou outra crise. Em 5 de agosto de 2011, ele sofreu um acidente de moto em Maui e saiu com uma fratura no ombro, um corte profundo na cabeça que precisou de 20 pontos e uma laceração no fígado. Ele passou por 8 cirurgias. Mesmo assim, semanas depois,
Subiu ao palco do VMA de 2011 com o braço na tipóia e brincou sobre seus ossos de roqueiro antes de cantar um trecho de Dream On. O acidente forçou o cancelamento de mais shows, mas sua recusa em ficar parado mostrou o quanto se apresentar significava para ele. Então veio o choque em 2023. O Aerosmith iniciou sua turnê de despedida, Peace Out, na UBS Arena em 9 de setembro, quando Steven se esforçou demais nos primeiros momentos e fraturou a laringe. A lesão causou sangramento e ele tropeçou no palco. Os médicos disseram que ele precisaria de meses para se recuperar e que talvez nunca se recuperasse completamente. O restante da turnê foi adiado. Os fãs ficaram chocados, pois sua voz havia sido o pilar da banda por mais de 50 anos. A lesão mostrou o quão frágil pode ser até mesmo o cantor mais forte. Em 2024, ele tentou de tudo para se recuperar. Injeções de células-tronco em Utah e Nashville ofereceram esperança, mas não certeza. Em agosto, os médicos concluíram que o dano era permanente. O Aerosmith anunciou que se aposentaria das turnês após mais de 50 anos. Foi doloroso, mas inevitável. Toda uma era do rock clássico pareceu se despedir com o anúncio. Mesmo assim, ele ainda encontrou momentos para compartilhar música. Em fevereiro de 2025, participou do evento beneficente Jam for Janie, em Los Angeles. Foi sua primeira apresentação desde a lesão. Cantou 3 músicas, incluindo Dream On e Walk This Way. Sua voz estava rouca e seu pescoço parecia inchado, mas a plateia se levantou e aplaudiu. Os médicos o alertaram para não se esforçar demais, e os hematomas falavam por si só. Mesmo assim, ele deu tudo de si. Mais tarde, naquele mesmo ano, no VMA de 2025, ele se juntou a Joe Perry para uma homenagem a Ozzy Osbourne e cantou Mama I'm Coming Home. Ele mal se mexeu para proteger a garganta. A apresentação emocionou a plateia e lhe rendeu mais uma ovação de pé. Após sair do palco, ele foi levado às pressas para o hospital devido a uma lesão nas cordas vocais. A homenagem mostrou o quão poderoso ele ainda era, mesmo com limitações, e o quão alto o preço de se apresentar havia se tornado. Após se afastar das turnês, ele se dedicou ainda mais ao Fundo de Jaime. Em 2025, inaugurou um novo centro para meninas no Tennessee, utilizando os 10 milhões economizados em suas turnês para criar um fundo patrimonial. O centro oferecia terapia, cuidados residenciais e apoio para centenas de meninas a cada ano. Tornou-se um símbolo vivo de como ele transformou sua própria dor em algo curativo. Enquanto tudo isso acontecia, os fãs começaram a comentar sobre a forma como ele envelheceu. Na cerimônia de indução ao Hall da Fama do Rock em 2025, seu rosto chamou a atenção. Rugas profundas na testa sugeriam o uso intenso de Botox durante a década de 2010, embora em 2007 ele insistisse que usava apenas cremes para os olhos. Fotos lado a lado dos anos 2000 e posteriores desencadearam debates sobre genética, procedimentos estéticos e o preço cobrado por décadas na estrada. Alguns fãs chegaram a especular que o uso precoce de heroína lhe conferia uma aparência estranhamente lisa e jovial, que desapareceu com o tempo. Seu rosto se tornou um símbolo de como o envelhecimento pode ser complicado para ícones do rock. Em 2025, sua companheira, Amy Preston, compartilhou vislumbres de sua vida em casa no Instagram. Os fãs notaram tremores em suas mãos que muitos acreditaram serem sequelas do abuso de drogas no passado. Mesmo com os tremores, ele praticava yoga quase diariamente. Ele descobriu a yoga aos 60 anos e isso o ajudou a manter a flexibilidade e a força. As fotos o mostravam cozinhando, rindo em encontros e tocando com amigos. Aos 77 anos, ele se movia mais devagar, mas ainda mantinha aquela vivacidade. Os tremores lembravam as pessoas das batalhas que ele havia travado. No entanto, sua dedicação à saúde o fazia se sentir como um sobrevivente em movimento. Sua vida doméstica parecia tranquila e real, e pela primeira vez, o mundo pôde ver o homem por trás da lenda ainda de pé, ainda aprendendo, ainda se agarrando à música que ainda lhe restava dentro de si.